Dá trabalho, é cansado, é cansativo. Eu falei com o Gabriel hoje pela manhã, eu acabei de pregar. Eu fiquei uns 10 segundos, acho que não chegou a dar, acho que uns 30 segundos parado aqui, antes de descer, pensando se eu ia descer, se eu não ia descer, de tão cansado que eu estava aí do final de semana, mas que privilégio estar aqui. Aí dor de cabeça pesada aqui, tomei um remédio, fiz uma inalação, dormi uns 15 minutos no sofá e espero que esteja bem para pregar agora. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, um texto de 2 Coríntios capítulo 5. Eu queria compartilhar com você algo que Deus tem compartilhado no meu coração ao longo dessa semana e que eu chamei de redescubra o seu propósito, uma vida que realmente importa. E antes de eu começar a pregar, eu preciso te explicar que você vai ler comigo uma parte de uma carta. Uma carta é um documento completo, ela não é um documento isolado. E sempre que você lê um versículo que é de uma carta, de uma maneira isolada, você corre o risco de fazer uma interpretação equivocada, se você não tiver o conhecimento completo de toda. E aí eu fui desafiado, durante essa semana, eu pensei, não vou ler um capítulo inteiro, é muito grande, nós vamos gastar um tempo lendo. Aí eu falei, não, eu preciso ler o capítulo inteiro, para que você compreenda tudo aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer nesse capítulo, sobre propósito, porque a gente sempre lê um desses versículos aqui de maneira isolada, vai estar no meio do capítulo, na hora que eu ler você vai falar, nossa, eu conheço esse versículo, mas como a gente lê de maneira isolada, talvez a gente não compreenda de maneira completa, ou toda a ideia que o apóstolo Paulo tinha em mente, quando ele escreveu isso aqui. E aí quando a gente lê a carta inteira, começo, meio e fim, a gente vai perceber que tem uma ideia maior do que aquele capítulo isolado, do que aquele versículo isolado. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você, 2 Coríntios capítulo 5, e eu vou ler todo o capítulo, e eu vou fazer essa primeira leitura bem pausada, para a gente perceber junto alguns princípios, alguns valores que estão contidos aqui, sem que os nossos olhos passem desapercebido por riquezas preciosas antes de entrar na aplicação. Eu gosto de em alguns momentos a gente pensar com mais critério, com mais profundidade em alguns textos. Esse é um texto que eu queria me aprofundar um pouquinho com você, e eu quero pedir a sua permissão para ir mais fundo hoje, tá bom? Você me permite ir um pouquinho mais profundo hoje? Amém? Eu vou precisar da sua atenção, e também, que se você puder anotar, anote que nós vamos lá em riquezas mais profundas, tá bom? O texto diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Para um pouquinho aqui, só para você entender o que o apóstolo Paulo está começando a explicar aqui nesse capítulo. Veja que ele está fazendo um comparativo entre dois tipos de corpos, um corpo humano e um corpo espiritual. Veja, ele está falando assim, olha, nós sabemos, nós aqui, que estamos numa igreja, que esse corpo que você está vendo, o corpo terreno, essa tenda que nós vivemos, e se é uma tenda, a gente já começa a perceber uma ideia de temporariedade, porque isso aqui, se dá uma olhada, ela é temporária. A alvenaria, ela pode durar bastante tempo, mas a tenda, ela é temporária. Quando a gente pensou na tenda, a gente não pensou em ficar aqui 50 anos. A gente falou, não, vamos fazer uma tenda para a gente ampliar o nosso espaço. Quem estava aqui lá atrás vai lembrar, receber mais gente nesse espaço, ter mais recurso, mais mão de obra, e aí a gente vai construir uma grande igreja. Então a ideia já é de algo que é temporário. Então ele está falando, olha, sabemos que esse corpo terreno, essa tenda que vivemos, ela vai se desfazer. Em algum momento ela vai acabar.
Você não vai viver mais que 100 anos, 110 anos. Se você viver bem, você vai viver aí 100 anos, 110 no máximo. Então esse corpo que nós vivemos, ele é limitado a um tempo. É isso que Paulo está dizendo. Mas nós sabemos que ele vai se desfazer e que nós teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Porque eu e você fomos feitos de um encontro entre duas pessoas, uma mãe e um pai, um homem e uma mulher, tudo bem? Alguém aqui não nasceu de homem? Alguém aqui é cachorro? Não, ninguém aqui é cachorro, ninguém aqui é lobo, ninguém aqui é gato, todo mundo aqui nasceu de um homem e de uma mulher. É fundamental ter um encontro entre um homem e uma mulher. Então, mesmo que seja uma obra divina, o nascimento de eu e você, tem uma participação humana. Agora ele está falando que esse corpo que tem uma participação humana, por ter participação humana, ele é temporário. Agora tem um corpo que não tem participação humana, e que é eterno, e que ele é feito pelo próprio Deus e não por mãos humanas. E se ele é 100% projetado, planejado e construído por Deus, ele é eterno. Continua comigo. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Olha o que Paulo está falando, e eu vou traduzir aqui para a nossa linguagem. Que nós, nesse movimento, porque nós somos humanos e vivemos nesse corpo, todo ser humano quer viver para sempre nesse corpo. E as pessoas então vão tentar diariamente fazer com que a vida deles dure mais. E aí é onde entram procedimentos estéticos, melhoria de alimentação, exercícios físicos, porque nós queremos fazer o quê? Durar mais. A gente quer viver mais. Ninguém aqui quer morrer agora. Alguém quer morrer agora? Não, ninguém. Você está louco, pastor? Claro que não. E se você puder viver mais, você vai fazer de tudo para viver mais. Ou seja, você está querendo transformar nós. Tentamos o tempo todo transformar o que é terreno em algo eterno. É isso que Paulo está dizendo. Veja, na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir como com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque de fato, vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. Olha o que Paulo está falando. A gente nessa busca incessante por viver para sempre, em algum momento ter um encontro com Deus, com esse Deus que mostra para a gente que esse corpo é mortal. E aí quando nós nos encontramos com Deus, que mostra para a gente que o nosso corpo é mortal, a gente recebe o Espírito. E o Espírito é a garantia para todos nós, de que em algum momento isso aqui vai acabar, e a gente vai viver para sempre no céu com Deus. Que esse corpo é terreno, mas o Espírito, o próprio Deus está preparando algo para nós. E isso não é novidade. Em João 14 é exatamente isso que Jesus vai pregar para os discípulos. Lembra disso? Os discípulos estão tristes porque descobriram que vão morrer e que Jesus vai morrer. Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse isso, eu não estaria dito. E o texto encerra assim, dizendo, olha, e eu vos deixarei um outro consolador, que vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele está dizendo assim, olha, eu já tenho preparado um lugar para vocês, vocês vão para esse lugar, e para garantir que vocês vão deixar o Espírito Santo dentro de vocês. Então Paulo só está fazendo o quê? Trazendo os ensinamentos de Jesus de maneira prática para a gente, mostrando que esse corpo é terreno e que a gente tem algo muito maior que um corpo terreno. Acompanha, versículo 6. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor.
Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. E aqui é o ponto-chave da mensagem dessa noite, e eu quero que você guarde com muito carinho esse versículo 9 aqui, que eu vou caminhar por ele como a base do nosso pensamento. Paulo está dizendo assim: então olha, quando a gente descobre isso, que a nossa vida ela não está limitada a esse corpo, quando a gente consegue perceber que esse corpo e esse propósito que está ligado ao que vivemos no corpo, ele é pequeno demais, e a gente descobre que a nossa vida é uma eternidade, nós então começamos a viver, entendendo que se vivemos na vida terrena, se vivemos na vida eterna, nós vamos viver para agradar ao Senhor. E eu só estou lendo o texto, eu não estou pregando, só para você entender o que Paulo está escrevendo. Vamos adiante, versículo 10. É porque durante algum tempo agora, pastor Clodoaldo, o senhor que é um mestre, eu fui acusado de ser um herege. Eu já fui acusado de muita coisa, mas incrivelmente eu fui acusado de ser um herege. Logo eu, um paulino, um mestre em epístolas paulinas na Universidade da Carolina do Norte. Mas ok, vamos adiante, que agora também só de graça eu vou expor o texto completo. Nós estamos no 9, 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem, olha isso aqui, ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Então ele está falando assim: olha, se você vai viver ou não, como você vai viver ou não, no seu corpo terreno, você vai prestar contas disso. Quando chegar lá no céu, a maneira que você vive, a sua matéria, você prestará contas aquilo que você fez com a sua matéria. Então pensa bem o que você vai comer hoje à noite, o que você vai fazer amanhã de manhã, porque no final lá da sua vida você vai prestar contas ao Senhor, como você cuidou desse templo, dessa tenda que Ele deu terrenamente com um propósito. Guarda isso, versículo 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros, e espero que vocês também saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecermos loucos, é para a glória a Deus, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, e olha que coisa maravilhosa, versículo 14, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. E na prática o que Paulo está dizendo é o seguinte: o amor de Cristo nos impulsiona a morrer. Morrer é a nossa vida física. O amor de Cristo nos impulsiona a nos assemelhar nele na morte. Por que nós precisamos morrer? Por que Paulo está falando assim? Ei, o amor de Cristo nos impulsiona a morrer, porque é só morrendo o meu desejo físico que eu sou capaz de descobrir os desejos espirituais. Há um tempo atrás eu decidi ficar um bom período sem açúcar. Eu nem sei quantos meses foram, mas foram 6 meses. E o meu objetivo era único e exclusivo, para que o açúcar não me afetasse em uma decisão. O açúcar, assim como toda droga, é um alucinógeno, é uma droga. E você vicia nessa droga. E eu tinha uma decisão muito difícil para tomar. Eu já faço jejum de um monte de coisa, mas eu falei: eu não vou tomar nada de açúcar. Então eu ia no mercado e tudo que tivesse açúcar, eu não comprava. Ou eu comprava, mas eu não consumia. Um dia, isso a gente morava ainda na outra casa. Lá para já tinha uns 3 ou 4 meses sem comer nada de açúcar. Nada de açúcar. 0 açúcar completo. Açúcar era só de fruta. Banana, maçã, mas nada de açúcar. Nenhum tipo de açúcar. Eu estava um dia em casa saindo para vir para a igreja, depois do almoço, e algumas bagunças mentais, confusões e loucuras. E a Kézia falou assim: você está assim porque o seu corpo está pedindo açúcar. E na hora que ela falou assim, o seu corpo está pedindo açúcar, aí eu falei para ela: então é agora que eu não vou comer açúcar mesmo, porque não é o meu corpo que manda em mim.
não é a matéria que toma decisões por mim, não são as minhas necessidades que determinam como eu vou viver. Porque sabe o que o Paulo está dizendo aqui? Se eu já morri com Cristo, se nós já morremos com Ele, essa tenda temporária não define mais a minha vida. E eu estou te explicando isso porque agora vamos chegar em 2 versículos conhecidos, para você olhar sobre essa ótica para esse versículo, que é a sequência, o versículo 15, 16 e 17, veja. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, existe uma ótica, e guarde bem isso aqui, existe uma ótica de enxergar para Jesus que ela é humana. Existe uma ótica de viver Jesus e de pregar Jesus que é humana. Por exemplo, os discípulos, os apóstolos, a igreja antes de Cristo esperavam Jesus humano, que era o libertador, que era o filho de Davi, que os faria vencer, que os tiraria da mão da opressão de Roma e dos impérios. Essa é uma perspectiva humana, e nós somos tentados a viver sob essa perspectiva humana. É só eu falar para você assim: sua vida vai dar certo. Jesus não pode fazer toda a sua vida dar certo? Pode. Jesus não pode te curar? Pode. O Jesus humano que aparece na vida humana é um Jesus milagreiro, que faz curas maravilhosas, que toca no esquife e o morto ressuscita. E essa é uma pregação maravilhosa, mas é uma ótica de um Jesus humano, do Jesus antes da cruz, do Jesus antes da morte. Eu te desafio a encontrar um milagre de Jesus pós-morte. O senhor que é mais, sabe mais que eu, pessoalmente, não tem na Bíblia. Jesus não tocou nenhum morto depois que ressuscitou. Jesus não curou nenhum enfermo depois da ressurreição, de maneira direta, porque é um outro Jesus. O Jesus antes da morte é o Jesus dos milagres, é o Jesus que faz coisas incríveis. Mas o Jesus pós-morte apresenta o valor superior a tudo isso, superior à enfermidade, superior à cura, superior a milagres, superior à prosperidade, superior à sua vida dar certo, uma vida muito maior do que a vida terrena. A vida terrena é limitada a um Jesus terreno, e a vida sobrenatural, o lar celestial e a vida eterna é muito maior do que as expectativas terrenas. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, nós agora, se nós antes pensávamos com Cristo apenas no aspecto humano, agora, nessa nova perspectiva de quem já morreu com Cristo, nós conhecemos de um modo bem diferente. E agora veja o 17, é o versículo que você conhece de cor. Sob a perspectiva do que eu estou te explicando, diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha que Paulo está escrevendo em conclusão, porque aqui é o logo, é uma conclusão. Então é o seguinte: uma vez que agora nós não temos mais uma perspectiva humana, porque nós morremos na perspectiva humana, nós morremos na carne, nós temos uma nova criação. E essa nova criação é a criação celestial eterna que ele começa lá no começo dizendo, do capítulo. E que agora nos faz perceber que aquela vida terrena e as expectativas terrenas não têm mais valor. E nós temos uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova capacidade de pensar, que só é possível porque nós nos encontramos com esse novo Jesus. E o texto continua, versículo 18, e aí eu vou encerrar para começar a pregar, que eu só estou explicando o texto. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E para um pouquinho aqui, só para eu te dar mais um insight daquilo que eu vou falar lá na frente. Eu só estou espalhando as pecinhas do quebra-cabeça e daqui a pouco a gente vai montar junto, tá bom? Olha o que Paulo está falando assim: não é que apenas Cristo reconciliou. Não é que Cristo apenas faz a ação de reconciliar,
mas em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. É isso que faz da gente ser protestante wesleyano. Porque se você estivesse nessa noite numa igreja adventista, você jamais poderia pregar essa mensagem. Num testemunho de Jeová, jamais você poderia pregar essa mensagem. Porque para eles Jesus é subordinado a Deus. Eles não estão no mesmo nível. E o que Paulo está escrevendo é algo muito poderoso. Porque ele está falando assim, não é que Jesus é apenas Deus. Não é que Jesus e o Espírito Santo e Deus estão dentro dessa pessoa. O próprio Deus está em Jesus Cristo agindo num processo de reconciliação. Porque era assim, a gente pensa às vezes que Deus está no céu, Jesus está aqui, o Espírito Santo está ali. Mas no momento da reconciliação, e guarda isso, o próprio Deus está ali dentro de Jesus Cristo. Então nós temos a Trindade numa pessoa humana. Isso é poderoso. Dentro de um corpo humano, toda a Trindade. Isso é poderosíssimo. Isso vai fazer sentido na sequência. Olha o que o texto continua dizendo. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo pelo nosso intermédio. Aquilo que Deus antes fazia por Jesus, agora é por nós. Você está lendo isso aqui ou só estou lendo? Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nossos pecados, para que por meio deles fôssemos declarados justos diante de Deus. Pronto, li o texto, agora posso pregar. Deixa eu dizer algo para você antes de entrar no desenvolvimento, mas apenas como introdução. Aquilo que nós cremos molda a maneira como vivemos. Guarda isso. O que você crê define a maneira que você vai viver. A gente tem uma cultura aqui, né? Pode passar, tem um slide só escrito isso. Isso. Aqui a gente tem uma cultura de, por exemplo, se você der uma olhadinha no nosso slide, está escrito aqui, ó, nossa casa. Tá vendo? Quando você está lá no louvor, está escrito nossa casa. Lá na parede, lá de fora, está escrito nossa casa. Quando eu venho aqui, eu falo assim, bem-vindo a nossa casa. Por que eu estou falando isso? Porque nós queremos viver uma cultura de que você se sinta em casa. Então eu repito isso e nós falamos isso o tempo todo para que você viva a nossa casa. Você experimente o ambiente de nossa casa. Porque aquilo que nós cremos vai definir a maneira que a gente vai viver. E para crer, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 10, nós precisamos falar, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você repetir, mais as pessoas vão ouvir e vão acreditar. É um processo de repetição. Está aqui uma pimpolha andando aqui na frente, né? Ela tem 2 anos e meio. Se ela soubesse interpretar os meus ensinos, ela não estaria aqui. Porque se a outra de 6 anos aparecer aqui correndo, eu não preciso falar para ela assim, não corre. Eu só vou olhar para ela aqui e ela já sabe que ela não tem que correr. E por que ela sabe que ela não tem que correr com 6 anos? Porque de tanto eu falar para ela desde pequenininha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, em algum momento ela sabe, a cultura está dentro dela e aquilo que ela crê molda a maneira que ela vive. Então eu tenho uma lá que ela faz... todas elas são diferentes e por mais que você ensine, é uma brincadeira muito interessante ser pai. Mas a Elis, por exemplo, eu tenho o costume de, antes da refeição, comer salada. Então eu bato um pratão de salada e eu como a salada até o final antes de comer qualquer coisa. E a Elis faz a mesma coisa. Ela pega lá o alfacezinho, o tomate, a salada que tiver e o pepino e ela pede para colocar azeite. Aí ela agora descobriu que eu coloco limão além de azeite. Então aí eu não coloco limão nela, porque o limão é azedo. Aí ela vai, mas por que o senhor não colocou limão? Você é azedo. Não, eu quero limão. Aí eu tenho que colocar limão nela. Em nenhum momento eu disse para ela que ela tinha que comer salada antes da comida. Ela simplesmente viu. E a maneira que ela viu, o que eu creio, transformou a maneira dela viver. A vida é assim. É o que na teologia a gente chama de ortopraxia e ortodoxia.
já que eu estou sendo bem profundo nessa noite. A ortopraxia é a prática cristã, e a ortodoxia é a teoria dessa prática. E se tem alguém que entende desse negócio, é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo sempre mostrou doutrina e prática de maneira equilibrada. Aquilo que Deus fez por nós precisa nos motivar a viver para Deus. Tem uma frase de Phillips Brooks, eu postei nessa semana, que é assim: não há verdade no cristianismo que não seja filha do amor e mãe do dever. Porque a partir do momento que eu recebo o amor de Cristo na minha vida, eu não sento em cima do amor. Agora eu recebo um dever, uma responsabilidade. Eu falo sempre com a equipe que trabalha próxima de mim. Agora eles estão lá trabalhando. Fala assim: ó, você quer sentar na minha mesa? É maravilhoso. Você vai ter devocionais incríveis. A gente vai sentar, eu vou expor algumas coisas. Vocês vão descobrir verdades do evangelho que eu não posso compartilhar para todo mundo. Que é isso que eu estou fazendo aqui, eu faço em quase todos os devocionais com eles. Mas em compensação, o amor que vocês recebem aumenta o nível de responsabilidade, ter mais dever. Porque eu não dou a mesma medida para outros. Então eu espero que vocês, com isso que receberam, exerçam alguma coisa a partir disso. Eu entrego tudo que eu tenho, 100% ou nada. Mas eu espero também 100%. Porque se não der o mesmo percentual do que eu entrego, não pode sentar nessa mesa. E é isso que Phillips Brooks está entregando. A mesma medida que eu recebo de amor, é a medida que eu recebo de responsabilidade. Eu recebi muito amor do Senhor, então eu também recebi muita responsabilidade. A quem muito foi dado, muito é cobrado. Lembra do tio Ben? Ele está caído na rua, depois de tomar um tiro, e o Homem-Aranha, ainda sem a roupa, abraça o tio no meio da rua, e ele fala assim: meu filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, dorme. É isso. Com grandes poderes, com grandes revelações, vem grandes responsabilidades. E essa semana eu vi duas cenas maravilhosas, que revelam uma vida que entendeu a relação de amor e de dever. E que essa equação entre amor e dever, entre ortodoxia e ortopraxia, entre teoria e prática, eu chamo de propósito. É quando eu consigo equilibrar o que eu aprendi com aquilo que eu pratiquei. É quando eu consigo equilibrar a minha teoria com a prática. Eu chamo isso de propósito. E esses dois vídeos vão revelar propósitos. Vamos ver antes de eu continuar? Põe aí o primeiro vídeo. Quando estiver no ponto, pode soltar. Corinthians 5 and 15. So that's all pretty amazing evidence, not just intra-biblical evidence, but extra-biblical evidence that Jesus Christ was a real person. He lived a perfect life. He was crucified, died, and rose on the third day, and he is Lord and God over all. Muito bem, eu sei que você conhece. É impossível não conhecer esse cara aí. O nome dele é Charlie Kirk. 32 anos. Foi morto essa semana com um tiro no pescoço, há 2 semanas com um tiro no pescoço. Um pouco antes dele receber o tiro no pescoço, ele fez esse testemunho. Ele falou o seguinte: olha, perguntaram para ele, eu peguei só o recorte da pregação, se ele acreditava e se para ele Jesus era real. E ele falou assim: olha, eu tenho evidências bíblicas e extra-bíblicas de que Jesus é real, de que ele andou entre nós, de que ele morreu, de que ao terceiro dia ele ressuscitou e depois ainda apareceu de maneira incontestável às pessoas e agora está exaltado como Senhor dos senhores. Passou um tempinho, ele tomou um tiro e morreu. Todo mundo sabe por que ele morreu, né? Agora, antes de sair de casa, eu vi lá um pedacinho do culto de gratidão ao Senhor pela vida dele. Mais de 100 mil pessoas num estádio adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Os extremistas, né? Só famílias. Esse cara morreu, deixou 2 filhos pequenos, uma esposa. A maioria dos pastores mais relevantes americanos e do mundo se manifestaram. E ele morre, mas o legado dele não morreu.
O propósito dele não morreu. O equilíbrio entre a teoria e a prática foi exposto aqui. Mas essa está fácil, ele é crente. Agora eu vou mostrar um cara que, até certo aspecto, eu não sei, acho que não é cristão, mas é um dos caras que mais equilibra teoria, prática e propósito da vida. Mostra pra gente, aconteceu essa semana, eu vi isso ao vivo. Põe aí o segundo vídeo. Do outro lado do mundo, mais uma vez reitero, nossos sentimentos, a família, a emoção, o sentimento do Bernardinho. É um momento muito duro na vida de qualquer um. E aquela história, né? A gente conhece o Bernardo, a gente sabe que ele vai estar ali, é um cara que tem uma força mental, uma força espiritual enorme. Mas também, se ele não se sentir à vontade, se ele se sentir desconfortável para comandar o time, ele fica ali no cantinho, ele tem ótimos assistentes, tem o Rubinho, tem o Marcelo Francoviac, né? Assim, ele é o nosso super-homem, né? O Lucarelli dando um abraço. É o capitão do time, é o nosso... Bernardinho revolucionou o vôlei no Brasil. Se você gosta de esporte como eu e acompanhou aí os anos 2000, lembra? Brasil, ele estava sempre ali num ambiente de medalhas, mas depois que o Bernardinho assumiu a seleção brasileira masculina e o Zé Roberto a feminina, o Brasil se tornou o maior. Em algum momento nós éramos o país do vôlei no mundo, lembra disso? O Bernardinho deixou o vôlei para seguir a sua vida, já tinha ganhado tudo, e aí por algum motivo ele decidiu voltar à seleção, e nessa volta da seleção agora, isso é a Copa do Mundo de Clubes, o último jogo, antes do último jogo da fase de grupos, ele recebeu a notícia do falecimento da sua mãe. E o que ele fez? Continuou, chorando. Você viu ali o Lucarelli tentando consolar ele. Foram muitas pessoas lá falar com ele para ele sair do jogo, para ele fazer outra coisa, mas o que ele fez? Continuou. Teoria e prática. Teoria e prática. Tem um monte de gente que é bom na teoria, mas não tem prática. Tem muita gente que é boa de prática, mas não tem teoria. E elas não são excludentes. No Brasil a gente vive esse dualismo na igreja, por exemplo. Eu tenho uma série de igrejas que elas são numa teoria enorme. Eu ouço um pregador maravilhoso. Ele é o maior, talvez, no Novo Testamento que eu conheço, especialmente no Brasil. Mas se ele abrir a câmera da igreja dele, tem meia dúzia de gente ouvindo. E, em compensação, tem muita gente que é boa de prática e as igrejas estão cheias, mas não é o Jesus que a gente acredita. E o que Paulo está falando para a gente é que o propósito, ele precisa equilibrar essa vida de teoria e prática, porque aquilo que cremos molda a maneira que vivemos. E a gente precisa lembrar o que é propósito, qual que é o nosso propósito. E aí quando eu leio o texto, eu vejo 3 princípios sobre propósito que precisam estar no nosso coração. Primeiro versículo do capítulo em diante, nós vamos ler aqui, eu vou dividir em partes e agora eu quero caminhar com você. Olha o que o texto diz no versículo 1. Sabemos que quando o nosso corpo terreno esta tenda em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir como o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar o Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Veja, eu já introduzi lá e expliquei o texto, mas eu só vou te lembrar. O que Paulo está fazendo aqui é um contraste entre um corpo terreno e um corpo celestial, entre um corpo terreno e um corpo eterno. E na prática o que ele está falando é o seguinte: gente, a nossa vida, a sua vida, a minha e a sua vida,
não pode ser limitada àquilo que é terreno. Se o propósito da sua vida está limitado ao terreno, ele é muito pequeno. Você precisa viver uma vida que não se limite a um propósito terreno, mas que seja ampliado a um propósito eterno. De maneira bem prática, imagine que a sua vida, por mais que você viva 100, 200, 300 anos, seja esse guardanapo. Tudo que você faz nesse guardanapo define o que você vive nesse guardanapo, mas também define o que você vive nesse palco. Porque o palco representa a eternidade e o guardanapo representa o tempo que você vive nessa terra. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, se a sua vida enquanto nesse guardanapo for limitada e o seu propósito for limitado ao guardanapo, é pequeno demais. Deus tem um propósito muito maior e que vai além do guardanapo, é a eternidade. Então você precisa alinhar a sua vida a propósitos que vão além da sua própria vida, que vão além desse tempo terreno. Pastor, está complexo, seja mais prático, vou ser mais prático. Se a sua vida é limitada à sua aposentadoria, se o seu propósito, por exemplo, é trabalhar para se aposentar, é pequeno demais. Se o seu propósito é trabalhar para ganhar um campeonato, é pequeno demais. Se o seu propósito é trabalhar para casar, viver para casar, é pequeno demais. Para criar seus filhos, é pequeno demais. Para juntar um dinheiro, é pequeno demais. Para fazer uma série de destaques no Instagram com os lugares que você visitou no mundo, é pequeno demais. Porque tudo isso se limita a um guardanapo, enquanto Deus tem uma eternidade para você. Então você não pode limitar a sua vida e o propósito da sua vida ao guardanapo, ao corpo terreno, mas precisa fazer do seu corpo terreno uma semente que alcança a eternidade. Aí você vai olhar para aquele menino, 31 anos, e ele morre. E se fosse a maioria de nós, a gente estaria pensando, o que será dessas duas crianças? O que será da esposa? O que será do futuro, irmão? Se o seu propósito está limitado às suas crianças, ao seu casamento, ao seu futuro, ao futuro das suas filhas, à sua vida, à sua segurança, é muito pequeno. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a sua vida não pode ser limitada ao terreno, ela precisa ser vivida como se fosse uma eternidade. Aleluia! E aí você começa a ver propósito que é maior do que aquilo que você vive. Porque todo propósito que está limitado à sua vida, ela é pequena. Você vai viver 100 anos, o que é 100 anos na eternidade? Nada. Então faça da sua vida um propósito maior do que esse tempo. Faça da sua vida um propósito eterno. Para que serve o que eu estou fazendo? Para que serve o meu casamento? Para que serve o meu trabalho? Para que serve o meu dinheiro? Não pode ser limitado a 100 anos, precisa ser maior do que isso. O meu casamento então vai manifestar Cristo, a minha vida então vai manifestar Cristo, a minha história então precisa manifestar Cristo, porque isso é eterno. Isso conduz uma vida de eternidade. E aí eu aprendo o primeiro princípio dessa noite. O nosso propósito é maior do que a nossa própria vida. O seu propósito é maior do que a sua própria vida, maior do que os 100, 200, 300 anos que você vai viver. Fala isso para alguém que está perto de você, o seu propósito é maior do que a sua vida. Tem uma frase do Martin Luther King Jr., que é o Martin Luther e tem o Martin Luther King Jr., aquelas coisas interessantes da história, né? E essa frase, ela está num dos meus cadernos principais de vida. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Se você ainda não sabe por que morrer, você não pode viver. Porque se a sua vida está limitada a uma vida, ela é pequena demais. Agora, se o seu propósito, ele te conduz até a morte, é porque você descobriu que existe uma vida que é maior do que a sua própria vida. Isso é um propósito. Se hoje, eu ouço de muita gente assim, eu não estou pronto para morrer. Se você ainda não está pronto para morrer, que você ainda está pensando nas pessoas que estão na sua volta, no futuro dessas pessoas, não é isso? E se isso está acontecendo, talvez ainda você não preparou eles para a eternidade, para viver uma vida eterna. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria,
ele não está pronto para viver. O seu propósito é maior do que a sua própria vida. Olha a sequência do texto, versículo 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e esperamos que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Versículo 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Agora ele nos impulsiona ao quê? Versículo, a sequência. Porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que o amor de Cristo me impulsiona é a morrer. Eu sou impulsionado pelo amor de Cristo, por Cristo que me amou, por aquilo que Ele fez, a também dar a minha vida, a entregar todo o meu sangue, o meu suor, a não ter um dia que eu não entregue tudo. E talvez agora que eu estou conectando as coisas, talvez por isso que eu estava tão cansado depois da mensagem, porque ou é tudo ou é nada, ou eu entrego tudo ou eu não entrego nada, ou vai até o fim, de maneira que se eu morrer hoje eu morra tranquilo, ou não. E quando você percebe isso, muda tudo, porque se você pensar que tem mais uma chance, você não vai amar mais uma vez. Se você achar que vai encontrar seu filho amanhã, você não vai fazer o que você poderia fazer hoje. Se você achar que vai encontrar o vizinho amanhã, você não vai pensar assim: a minha última chance eu vou dar. Se você soubesse que amanhã você não vai encontrar essa pessoa que está do seu lado de novo, se você soubesse que amanhã você não ia acordar, o que você faria? Você ia fazer o máximo para deixar tudo que você pode. Você não ia dormir. Não tem esse negócio de filme que o cara sabe que no outro dia vai repetir, ou que ele vai morrer, e ele vai até o último momento e ele se pega no sono de novo, porque ele sabe que ele não vai ter uma outra oportunidade. Só que a gente pensa que sempre vai ter uma próxima oportunidade, e quando a gente percebe que a gente não tem, aí a gente se dedica ao máximo. E Paulo está dizendo isso: olha, o amor de Cristo. E em João 13, o João escreve isso, né? Jesus, deixa eu falar do começo, senão eu me enrolo. Certo dia, chegada a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de voltar para o Pai, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. É que eu só decoro tudo assim, se eu falar assim no meio vai dar ruim, né? Olha o que ele fala: ele amou os seus discípulos até o fim. João está escrevendo, João estava lá, ele estava falando assim: eu posso atestar para vocês que até o final Jesus amou, a ponto de receber um beijo de traição, porque era melhor acreditar no arrependimento até o final do que acreditar que um dos seus amigos seria traidor. Ele preferiu, era simples. Jesus não sabia que Judas o trairia, claro que sabia, mas ele estava apto e pronto para dar mais um beijo, para dizer assim para Judas: eu acredito em você, eu te amo, eu vou te dar mais uma chance, porque ele sabia que ele talvez não tivesse mais uma. E se ele não tivesse amado até o fim, ele dormiria naquele dia, ou morreria naquele dia arrependido de ter feito, ou ter podido feito mais. Hipótese nenhuma, meu amigo, meu irmão, você pode deitar nessa noite na sua casa, no colchão, no travesseiro, e pensar assim: eu devia ter amado mais, eu devia ter perdoado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Não pode. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: o que o amor de Cristo me impulsiona é a morrer, é a entregar a minha vida, o meu corpo, a ponto de dar tudo que eu tenho. Porque aí o versículo 15: ele morreu por todos, para que recebam sua nova vida, e não vivam para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou. Porque agora, por que Jesus morreu e entregou de maneira completa a sua vida? Para que eu e você pudesse morrer. Você vai falar: que loucura, eu sempre aprendi que era para pudesse viver. Não, Jesus morreu para a gente morrer, porque agora quem vive não somos nós, é Cristo que vive através de nós. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Veja, olha lá, leia o versículo 15 novamente. Ele morreu por todos,
para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então eu estava falando assim, Jesus morreu para você morrer, porque agora que você recebe a nova vida, não é você que vive mais, agora quem vive é Jesus através da sua vida. Agora tem um propósito maior do que você, porque se o propósito é o Samuel, o propósito é pequeno demais. Mas se eu entendo que o propósito é o Cristo que vive através de mim, Ele é enorme, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias, Ele é capaz de mudar o mundo, Ele é capaz de entregar tudo, Ele é capaz de enfrentar qualquer desafio, porque agora não é o Samuel, não é pelo Samuel, não é pelo propósito do Samuel, pelos sonhos do Samuel, pela vida do Samuel, mas pelo Cristo que vive através do Samuel, pela representação. E é por isso que no 17 ele fala, então, se alguém está em Cristo. E aí eu não sei se você lembra lá da aula de matemática, lá na primeira, segunda, terceira série, quando você aprendeu os grupos, lembra dos grupos? Aqui está você, aqui está Cristo, aqui está você unido a Cristo, aqui está você contido em Cristo. O grupo, você contido em Cristo, totalmente dentro dele. Então o que o apóstolo Paulo está falando é que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas, a maneira de enxergar Jesus humano, não faz mais sentido, porque o versículo 16 vai falar exatamente isso, olha. Logo, versículo 16, portanto não avaliamos ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Porque, irmão, uma coisa é você conhecer Cristo aqui, ó. Outra coisa é você conhecer Cristo aqui. Uma coisa é você ir lá na minha casa e almoçar comigo. Outra coisa é você viver e entrar dentro do meu coração e a minha mente perceber tudo que eu penso. Uma coisa é você se relacionar com alguém. Outra coisa é ter essa pessoa dentro de você, ou você dentro dessa pessoa. E a partir do momento que você está dentro dessa pessoa, a sua ótica não é mais a sua ótica é a dessa pessoa. Você lembra? É como se você fosse o sangue, uma hemoglobina, um glóbulo, é o glóbulo, que está passeando dentro de um corpo. E ele não tem poder para nada. Mas ele conhece, ele leva o DNA de todo o corpo. A partir do momento que eu estou em Cristo, já não sou mais eu. Então essas coisas velhas, a percepção de Cristo externo não faz sentido. É isso que ele está falando. Olha, antes eu tinha uma percepção de Cristo, quem estava distante de Cristo, do lado. Então eu via ele tocando, eu via ele fazendo, eu via a mente dele, eu via o que ele pensava. Mas agora a minha percepção do Cristo é completamente diferente, porque eu não estou vendo de maneira externa, tocando, vendo ele, abraçando ele. Agora eu estou dentro dele, e agora eu penso como ele pensa. Eu vejo como ele vê. A minha ótica de enxergar a vida mudou. A minha perspectiva de mundo e o meu propósito não está limitada aos meus olhos, mas a ótica de Cristo, a percepção de Cristo, ao amor de Cristo, a vida de Cristo. Muda tudo. Porque jamais eu não sou capaz de enxergar a vida como você enxerga. Nós somos criados diferente. Nós viemos de pais diferentes, histórias diferentes. Mas eu sou capaz de enxergar a vida como Cristo enxerga. Porque eu estou contido em Cristo. E Ele vai renovando a minha mente de maneira que eu passe a enxergar como Ele enxerga. Amar como Ele ama, trabalhar como Ele trabalha, viver como Ele vive. E aí o meu propósito se torna muito maior de quem eu sou hoje. O que eu sou, a pessoa que eu sou, o Samuel, é pequeno demais diante de um propósito que é ser Cristo, representar Cristo e manifestar Cristo. E essa é a segunda lição preciosa dessa noite. Nosso propósito é maior do que nós somos. Que nós somos hoje. Eu jamais, por mais sucesso que eu tenha, por mais ganhos que eu tenha, serei comparado ao que Cristo é. E o propósito é Cristo. E é a vida de Cristo. É por isso que tem tanta gente se frustrando em relacionamento. Porque ele colocou o propósito no relacionamento.
o propósito no trabalho, o propósito na cura, o propósito na prosperidade. E quando ele não tem nada disso, ele fala assim: Jesus me deixou. Anotem o que eu estou falando, e eu não sou profeta do caos. Daqui a 10, 20 anos, nós vamos ter centenas de milhares de cristãos no mundo, ex-cristãos, desigrejados, porque estão ouvindo mensagens que dizem assim: você vai vencer, vai dar tudo certo, você nunca vai dar errado, e não estão preparando as pessoas para dar errado, porque pode dar errado. E quando você percebe que seu propósito é maior do que o seu Cristo humano, porque no Cristo humano você é curado, mas no Cristo eterno você vive para sempre, você pode não ser curado. No Cristo humano você vai vencer, mas no Cristo eterno você pode perder, que você vai viver para sempre. No Cristo humano talvez você seja demitido desse emprego, mas no Cristo eterno você vai viver para sempre e reinar com Ele em glória. Não é sobre os resultados de uma vida terrena, mas sobre as expectativas de uma vida celestial. Isso muda a minha perspectiva. Isso não me frustra. Aí ele se frustra quando o pastor não prega o que ele espera, porque ele está esperando um Cristo humano. Ele se frustra quando a igreja não é o que ele espera, porque ele está num Cristo humano. E não é sobre o humano, é sobre o eterno. Coloque as suas expectativas no Cristo espiritual. Aquele que está em Cristo, a ótica dele não é humana, a ótica dele é a ótica do próprio Cristo. As coisas velhas já passaram. Ele não é mais aquele homem de expectativas humanas. Ele é um homem que vive o Cristo e tem o propósito de Cristo. Tem uma frase do Brennan Manning, e eu partilhei essa semana até no meu Instagram. Para quem não conhece, ele é o autor de um livro muito conhecido. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. E nesse livro ele fala assim: o maior obstáculo do Evangelho não é o pecado do mundo, mas a incoerência dos cristãos. Porque se a minha vida é limitada a quem eu sou, eu não entendi nada do Evangelho. Se a minha vida é limitada ao Samuel Coelho, eu não entendi nada de quem Cristo é. E aí eu concluo com a sequência do texto, versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Para um pouquinho aqui, porque eu preciso te explicar o versículo 18 e 19. Paulo está escrevendo assim: olha, sabe, tudo isso que eu estou explicando, essa nova vida, expectativa celestial, propósito eterno, vem de Deus. E Ele trouxe tudo isso para nós de volta por meio de Cristo, que nos reconciliou com Ele. Então o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, pegou a gente pela mão, nós que não seríamos capazes, e nos levou de volta para Deus. Porque eu, pela minha própria força, não seria capaz. Eu não sou capaz. Mas aí Jesus vem e me pega pela mão e fala assim: vem cá que eu vou te mostrar o caminho. É isso que Jesus está fazendo, reconciliando. E aqui está o problema: a gente se frustra porque a gente quer religar. A religião é a religação, mas na verdade não deveria ser uma religação, mas uma reconciliação, porque nunca soube ligar aquilo que foi perdido, nunca foi perdido. Jesus sempre, lá do começo, antes da fundação do mundo, já tinha tomado pela mão toda a humanidade e dito assim: vem comigo, me dá a mão, eu sou o caminho, que se você andar comigo, eu vou te levar de volta para o Pai. Lembra da pergunta dos discípulos de João 14, apenas para conectar com o texto que eu já disse? Jesus falou desse lugar e ele fala assim: Senhor, mas para onde o Senhor vai? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos qual é o caminho. E eles falam assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não tomar pela minha mão e ir comigo até a esse lugar. Então é sobre aceitar um Cristo que já fez isso por nós. É Ele que nos trouxe de volta por meio de si mesmo.
É eu que estava perdido numa busca louca por propósito. Você já viu que tem gente assim? Que está sempre na vida procurando uma solução, um propósito, um preenchimento de um vazio. Nunca vai ser preenchido com um relacionamento, com dinheiro, com a casa, com um sonho, com um projeto, com um trabalho, com a faculdade. Esse vazio, esse propósito que você está procurando não vem nas vitórias e derrotas, vem em tomar pela mão de Jesus e andar com Ele na direção que é o caminho para o Pai. É aqui que está o propósito. E olha que coisa maravilhosa, ele fala assim, olha, esse Deus fez isso por meio do Cristo. O próprio Deus estava em Cristo, reconciliando os homens. Ele estava reconciliando consigo mesmo. Então é o Deus que é afetado e é o Deus que reconcilia. É por isso que a gente não espera alguém pedir perdão para a gente se ele fez mal para nós. Somos nós que vamos até ele. Porque esperar alguém pedir perdão que nos fez mal é algo humano. Mas o eterno é o que Deus fez. Nós afetamos Cristo, nós pecamos contra Deus, e Ele vai lá e nos busca e prepara o caminho do perdão. É uma loucura absurda. Ele é que vem atrás da gente, Ele é que nos toma pela mão. E olha o que o versículo 19 diz: Ele estava reconciliando com o mundo e não levando mais em conta os pecados da pessoa. Eu gostei dessa expressão na NVT, porque essa é literalmente a ideia de alguém que tinha uma dívida, de alguém que precisa ter fundo para pagar uma conta, e nós jamais teríamos fundos para pagar essa conta, mas Jesus vai lá e paga a conta. Ele não leva mais em conta. Eu não tenho mais dívida, eu não devo nada para Ele. Essa expressão contábil, financeira, que o apóstolo Paulo está usando, é literal. Ele está dizendo assim, olha, Deus não está cobrando nada de ninguém. Ele nos reconciliou, Ele nos tomou pela mão, Ele tomou toda a humanidade, Ele pagou o preço de toda a humanidade, e Ele não cobra a dívida de ninguém. O acusador cobra de você algo que você fez, Jesus nunca cobra. Você não vai ver Jesus falando, faltou o domingo, hein? O pastor faz isso, mas Jesus não. Não leu a Bíblia hoje? Em algum dia que você não leu a Bíblia, você foi cobrado por Jesus? Você foi cobrado por si mesmo. Agora experimenta cometer um pecado. Você vai ver se a acusação não vai vir na hora. Safado, sem vergonha, adúltero. Na hora o acusador, por isso que o nome dele é acusador. A única tarefa dele é acusar. E ele não tem mais nada. Porque Jesus já pagou a conta, Ele já morreu, Ele já cancelou o dívida, a escrita da dívida que era contra nós, Ele transpassou, Ele pregou na cruz, não devemos mais nada. É isso que Paulo está falando no versículo 19. E agora olha o versículo 19, Ele nos deu essa mensagem maravilhosa. Ele está falando assim, não é que Ele só pagou a conta, Ele te deu uma oportunidade de pregar essa mensagem, mas o que é brilhante está no versículo 20, quando ele fala assim, olha, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falando em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Lembra quando lá no começo eu expliquei que o próprio Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade? O que Paulo está falando é que agora o próprio Deus está em nós. E quando nós pregamos porque Deus está em nós. Ele está falando assim, vocês são embaixadores de Cristo. Não, se a minha vida não existe mais porque eu morri, e agora eu tenho uma nova vida, e essa vida é de Cristo, quando eu vivo, eu prego, eu manifesto a reconciliação, eu faço isso como Cristo. Então lá no meu trabalho, quando alguém me toca, alguém toca Cristo. Quando alguém fala comigo, alguém fala com Cristo. Quando alguém me abraça, ele abraça Cristo. Quando eu oro por alguém, é o próprio Cristo orando por pessoas, porque eu sou embaixador de Cristo. E eu, como bom jurista, não posso deixar de explicar o que é embaixada. E pela audiência rotativa, você me perdoa se você já me ouviu explicando isso, mas eu preciso explicar para quem é novo, e a gente aprende na repetição, não é verdade, mestre? A gente aprende na repetição, então eu vou repetir para a gente aprender. Existe uma diferença entre consolado e embaixada.
Se você vai aqui ao consulado português, lá na Avenida Liberdade, você está no Brasil. Mas tem uma representação de Portugal, mas é Brasil. Agora, se você vai à embaixada portuguesa lá em Brasília, você vai a Portugal, mesmo estando dentro do Brasil. Agora, tem uma coisa interessante da embaixada e do direito internacional. É que a embaixada, ela é só embaixada se o embaixador estiver lá. No momento que o embaixador vai embora, ela deixa de ser o território. Então, na prática, o território não é a embaixada, o território é o embaixador. Por exemplo, recentemente, o governo israelita tirou o embaixador de Israel do Brasil. O que significa isso? Nas relações internacionais, que ele não tem relação mais com essa nação. Quando ele tira o embaixador de Israel do Brasil, saiu o território israelita do Brasil. Ele está falando, esse governo não compactua com aquilo que a gente acredita. Fechando esse parênteses, não tem mais embaixador israelita no Brasil, não tem Israel no Brasil. Agora veja que coisa maravilhosa é o que Paulo está escrevendo diante desse conceito. Se ele está falando assim, que nós somos embaixadores de Cristo, falando em nome de Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, a representação daquilo que é eterno aqui na terra sou eu e você como embaixadores de Cristo. O lugar em que nós estamos representa Cristo, não porque o lugar é Cristo, mas porque nós estamos nesse lugar e representamos Cristo e falamos em nome de Cristo. É o próprio Cristo na terra. É o que o Jesus diz quando lá no Sermão do Monte, ele fala assim, vocês são o sal da terra e a luz desse mundo. No momento que o sal sair dessa terra, essa terra está destruída, porque o que conserva essa terra são cristãos como eu e você. Se tirar você da sua casa, a casa é destruída. Se tirar você da vizinhança, a vizinhança é destruída. Se tirar você da família, a família é destruída. Ela ainda está sobrevivendo, ainda tem paz naquele lugar, ainda tem vida nesse ambiente. Não é porque o ambiente é consagrado, mas porque você é um embaixador de Cristo nesse lugar, e como embaixador de Cristo representa o próprio Cristo. Agora, irmão, tem algo poderoso nisso, que a mensagem, lembra disso? Qual que é a mensagem? Se Deus mandou Jesus, Jesus tomou pela mão a gente, levou de volta, dizendo assim, olha, reconcilie-se, porque nós mesmos não seríamos capazes. Como embaixadores de Cristo, nós somos responsáveis por tomar pessoas pelas mãos e conduzi-las de volta a Deus e dizer assim, olha, talvez você não consiga, mas eu vou te ajudar nesse caminho. Talvez você não tenha força, mas eu vou te dar a mão e nós vamos fazer isso junto. Talvez você não tenha capacidade sozinho, eu também não tenho, mas eu, como Cristo, te dou a mão, te levanto, e junto com o Cristo que vive em mim, nós vamos voltar para Deus. Tem gente que nunca vai conseguir sozinho, mas você é o representante de Cristo, dizendo, reconcilie-se com Deus. A sua vida só faz sentido aqui nessa terra, irmão, e você só está aqui ainda porque Deus está te dando uma oportunidade de pegar pessoas pelas mãos. E talvez amanhã seja tarde demais, talvez amanhã você não tenha uma oportunidade. Então saia daqui hoje, levante sua cabeça, pegue alguém pela mão, fale em nome de Deus e diga assim, olha, Jesus me trouxe aqui para trazer você de volta para Deus. Você pode ter uma vida melhor, você não pode viver sobre aquilo que é temporário. Deus tem um propósito eterno para você. E aí eu aprendo a terceira lição dessa noite. Nosso propósito é maior do que a nossa individualidade. Não é sobre projetos e planos individuais. Não é sobre sonhos individuais. É sobre aquilo que é eterno. É sobre aquilo que é coletivo. É sobre aquilo que envolve outras pessoas. Quem não entendeu o propósito está sempre olhando para si. E o foco da vida gira em torno de si. Mas quem entendeu o propósito está sempre olhando para a volta e percebendo que a sua vida só faz sentido se outros forem alcançados pelo propósito que Deus colocou na sua vida. 31 anos, jovem demais. Mas agora tem um avamento começando nos Estados Unidos, porque um jovem que entendeu o propósito maior do que a vida dele morreu.
Tem gente que tem 31 anos e ainda mora com os pais. Que ainda nem sabe o que vai fazer do futuro. Mas ainda não percebeu que não é sobre o terreno, é sobre o eterno. Não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é. Não é sobre os meus sonhos e projetos, mas é sobre a vida que Ele quer que eu manifeste. Por isso, irmão, você não é um empresário. Você é um Cristo disfarçado de empresário. Você não é um lutador de jiu-jitsu. Você é Cristo disfarçado de um competidor de jiu-jitsu. Você não é um vendedor. Você é um Cristo disfarçado de vendedor. E como Cristo não pode estar andando pela rua aí toda hora com a sua coroa e com a sua roupa, ninguém aqui vai fazer isso. Nós andamos com roupa de advogado, nós andamos com roupa de pastor, nós andamos com roupa de empresário, nós andamos com roupa de lutador, nós andamos com roupa de vendedor, mas na verdade nós somos Cristo sendo manifestado por onde nós estamos. É o que nós somos, é para isso que vivemos, e esse é o propósito que Cristo nos criou. Dizem que a frase é de Francisco de Assis, e eu sempre cito como sendo. Ele disse: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Ninguém vai sair daqui agora, e alguns podem fazer isso, óbvio que podem, e pegar e comprar uma caixinha de som e sair no metrô pregando. Mas quando você é o melhor funcionário na sua empresa, quando você faz as coisas certas, quando você manifesta Cristo na sua excelência, quando você testemunha nos momentos que Deus vai criar as oportunidades, vai ter o cafezinho, vai ter o golpe, vai ter o treino de 2, vai ter o almoço, vai ter uma hora que vai ter um problema no casamento do seu colega, que vai ter alguém enfermo na casa do seu amigo, vai aparecer, e é nessa hora que eu não posso falar assim, que coisa não, e que eu preciso ser o Cristo próximo dessa pessoa, que abraça, que ora, que revela a eternidade e que revela propósitos que são eternos. É nesse momento que vai além de mim. Eu estava aqui no final da mensagem, o Gabriel ouviu, não foi, Gabriel? Morto. Falei para ele assim: não quero ver ninguém, estou acabado, destruído. E ele falou assim: pega o carro e vai embora. E eu podia ter feito isso, mas eu dei uma respirada, passei a mão na cabeça fingindo que não estava doendo mais, desci e abracei mais umas 200 pessoas que estavam aqui esperando serem abraçadas, porque não é sobre quem eu sou, não é sobre as minhas dores, não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre quem Ele é. Um dos textos que eu mais amo da Bíblia é Hebreus capítulo 13. O dia que eu entendi esse texto, a minha vida mudou. E ele não está no esboço, porque o Senhor me lembrou agora. Então, se vocês puderem me ajudar, tirar um minutinho aí do esboço e colocar Hebreus 13. Deixa eu só confirmar o versículo. Treze. E você já pode voltar para o slide final, depois que eu ler.
Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Versículo 14: pois não temos nesse mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. O autor de Hebreus está falando assim: olha, se Jesus foi humilhado do lado de fora da cidade, eu também preciso ir até lá. Você já pensou nisso? A morte de Jesus, a humilhação de Jesus, a dor de Jesus foi manifesta no lugar mais alto da cidade, no Gólgota, e todos viram. Foi uma via crucis, ele passou em toda a cidade. Mas a exaltação de Jesus, 500 pessoas viram. A gente está vivendo um tempo muito louco em que a gente quer ser exaltado por milhares e humilhado por poucos, sendo que na verdade, para se aproximar de Jesus, o verdadeiro testemunho é uma humilhação para muitos e uma exaltação para poucos. Talvez nunca você seja exaltado, mas se você for muito humilhado, é sinal de que o seu corpo terreno está cada dia mais entendendo que o seu propósito não é aqui, o seu propósito é lá. Portanto, o nosso propósito não é apenas sobreviver, mas viver para o eterno. Quem descobre o seu propósito vive para sempre, não vive em vão, vive uma vida que realmente importa. Meu propósito é maior que a vida, eu vivo para agradar a Deus. Meu propósito é maior que o dia de hoje, nós somos uma nova criação em Cristo. Nosso propósito é maior do que nós mesmos, somos embaixadores da reconciliação. Vamos orar? Você pode ficar de pé. Talvez hoje o tema da mensagem é redescubra o seu propósito. Coloquei redescubra porque na caminhada da vida a gente vai se acumulando de coisas, e daqui a pouco a gente está vivendo para tudo menos para aquilo que a gente deveria viver. E tudo que o inimigo quer é te encher de tarefa, para que você ache que esteja fazendo muito, mas não fazendo aquilo que deveria ser feito, para você no final do dia ter a sensação de que trabalhou demais, de que gastou tudo que você podia, mas não o que devia. E não é sobre apenas trabalhar e se esforçar, é sobre trabalhar e se esforçar com um propósito, é sobre viver com um propósito, porque senão a gente vai encerrar a nossa história e vai ser como um monte de gente que a gente vê por aí. Vai ser o velório mais estranho, o velório com muita gente ou com pouca gente, mas com nenhum propósito. Eu espero realmente que no dia da sua morte tenha uma festa e não um choro, que no dia da sua morte todo mundo fale assim: cumpriu o que ele se propôs a fazer, deu o máximo de si, viveu com um propósito, entendeu que a vida era maior do que ele, levou outros aos lugares que ele poderia ter chegado, mas ele preferiu não chegar para que outros chegassem. Isso é propósito, vai além de nós mesmos. Vamos orar? Feche seus olhos.